Esse é o terceiro vídeo da série O Feitiço dos Sonhos e da Mente. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, intitulado O que é real e Kant e as duas realidades, eu fortemente recomendo que o faça, pois esse vídeo utilizará o conteúdo anterior, especialmente sobre as teorias de Kant, em um processo expansivo de raciocínio e aplicação sobre os sonhos. Este vídeo está intitulado O Mundo dos Sonhos, e para essa discussão utilizaremos uma introdução extraída de Alan Watts. Se você está despertando desta ilusão e compreendendo que preto implica no branco e que o eu implica nos outros, que a vida implica na morte, ou devo dizer, que a morte implica na vida, você pode sentir a si mesmo não como um estranho neste mundo, não como algo aqui sob provações, não como algo que surgiu por uma casualidade. Mas você pode começar a sentir sua própria existência como absolutamente fundamental. Eu não estou tentando lhe vender essa ideia no sentido de te convencer. Eu quero que você brinque com isso. Eu quero que você pense nas possibilidades. Eu não estou tentando provar nada. Eu apenas estou colocando como uma possibilidade de vida para se pensar a respeito. Então, vamos supor que você fosse capaz, todas as noites, de sonhar qualquer coisa que deseje sonhar. E que você possa, por exemplo, ter o poder de sonhar uma noite como vivendo por 75 anos no seu tempo, ou qualquer espaço de tempo que você queira. Enquanto começa esta aventura de sonhar, você iria naturalmente realizando todos os seus desejos. Você teria todos os tipos de prazeres e após várias noites diria: bem, isso foi demais. Mas agora vamos ter uma surpresa. Vamos ter um sonho desvairado, onde algo está para acontecer comigo, mas não sei o que será. E assim você iria a fundo e ao retornar diria: uau, esta foi por um triz, hein? Depois você teria mais e mais aventuras e faria mais e mais apostas sobre o que você pode sonhar. Finalmente, você acabaria sonhando com o status atual. Você sonharia o sonho de viver a vida que atualmente está vivendo, a qual estaria dentro de infinitas multiplicidades de escolha que você teria. A chance de brincar de não ser Deus, porque toda a natureza de Deus em você está de acordo com esta ideia. Isso é, desenvolver experiências em que se brinca de não ser Deus. Então, nessa ideia, todos estão fundamentalmente em definitiva realidade. Não Deus em um sentido politicamente real, mas Deus no sentido do ser o eu, a profunda base do que há. E você é tudo isso, mas anda fingindo não ser. Todas as noites, em todo o mundo, em cada casa indistinta, ocorre um fenômeno tão extraordinário. Entretanto, ele não chama atenção por ser tão natural. Eu estou falando dos sonhos. Talvez as pessoas se interessassem mais pelos sonhos se entendessem que sonhar é criar mundos. Um sonhador cria um mundo do nada e o preenche de seres vivos, também feitos do nada. O sonhador tece todos esses seres em uma história complexa. E isso acontece noite após noite, sem qualquer preparação. Ele o faz à medida que avança sem esforço. É algo tão natural que não o pedimos. Tampouco exatamente questionamos como e por que assim o é. O que aconteceria se a humanidade não sonhasse? Ela deixaria de existir. A mente sonhadora é a mente básica. A mente que sonha trouxe à existência a nossa mente desperta. Afinal, a mente que sonha cria mentes, naturalmente, durante o sonho. Por que haveria uma dificuldade em produzir uma mente durante a vigília? A mente sonhadora é infinitamente poderosa, criativa, versátil e interessante. É fator fundamental para se compreender a origem da mente desperta comum. Isso porque é uma parte importante do Criador da mente desperta. Imagine quão maior seria a humanidade se sua mente sonhadora
mente a priori, estivesse no controle, em vez da mente desperta na realidade holográfica simulada, a qual chamamos de nosso mundo, nossa realidade, aquilo que nos parece ser real. A mente sonhadora a priori é a chave de tudo. O fato de ter sido a mente sonhadora que gerou a mente desperta oferece o corolário mais surpreendente. O despertar é em si uma espécie de sonho. A humanidade é definida por sonhos, e em particular um sonho complexo, o que conhecemos como consciência. Sonhar um sonho de estar acordado permitiu que a humanidade sonhasse criar algo totalmente incrível, a linguagem. Com a linguagem, a humanidade se tornou capaz de desenvolver a consciência. É através dela que alcançamos graus mais elevados de consciência, ao mesmo tempo que, com o seu mau uso, como ocorre nos tempos atuais, perdemos esses estados conscientes e conectivos. A consciência é, na verdade, um tipo de sonho muito específico, mediado pela linguagem, que estrutura o sonho e permite que se transforme num sonho estável, contínuo e controlado, ao contrário do sonho normal, que é errático e pula, tornando o controle impossível. Os humanos sonham o tempo todo. Durante o sono, sonhamos inconscientemente com a consciência reduzida a uma marionete da mente inconsciente. Os sonhos inconscientes se baseiam no conteúdo do próprio inconsciente. Esse tipo de sonho é autogerado pela mente. O sonho que desperta a consciência é um tipo diferente, porque é alimentado pelos dados do mundo externo, e é uma resposta estruturada em linguagem significadora e interpretativa em relação a esse mundo externo. A exterioridade e a objetividade se intrometem no sonho, que de outra forma é interno e subjetivo. A tarefa da consciência é converter o mundo externo em um modelo baseado na linguagem, que pode então ser manipulado à vontade na mente, por meio de pensamentos mediados pelos signos e semântica. A consciência transforma o mundo perceptivo físico em um mundo mental conceitual. Assim, a realidade se torna intelectualmente compreendida, de uma forma que seria impossível simplesmente olhando para ela, tal como fazem os animais. Os humanos se tornaram mestres do mundo porque desenvolveram a linguagem conceitual, nos permitindo intelectualizar os sentidos, enquanto os animais permaneceram como criaturas primitivas, estritamente perceptuais, incapazes de usar conceitos e, portanto, incapazes de compreender a realidade maior. Somente os conceitos fornecem conhecimento. Essa é a grande verdade rejeitada pela ciência, um assunto perceptivo que une necessariamente dois mundos, o a priori e o a posteriori, ou o numênico e o fenomenológico, como diriam Immanuel Kant e Hegel. Nunca se poderá enfatizar o suficiente sobre o conceito de que meras percepções, como aquelas nas quais a ciência se baseia, o empirismo científico, são absolutamente falhas na ausência de conceitos. São os conceitos que permitem que as percepções sejam intelectualizadas e, assim, transformadas em uma ciência real que uniria os dois mundos existentes. Kant disse: percepções sem conceitos são cegas. A ciência não compreendeu essa mensagem básica. O aparato conceitual que a ciência usa para dar sentido às percepções é da linguagem da matemática, sem a qual a ciência seria inútil, não teria conceitos para aplicar aos seus preceitos. A palavra ciência deriva da palavra latina scientia, conhecimento. Assim, não pode ser ciência a menos que seja absoluta e inerentemente comprometida com o conhecimento, compreensão e inteligibilidade. No entanto, a ciência, dada sua atitude de desprezo em relação à inteligibilidade ontológica, é falha, por ser capaz de representar apenas uma fração daquilo que existe.
A única razão pela qual podemos descobrir como o mundo funciona é que podemos aplicar a ele os conceitos estruturados, coerentes, completos e consistentes da matemática, porque o mundo é matemático. Kant criou um dualismo ontológico do conceitual e do perceptivo. Ele argumentou que tínhamos mentes conceituais ontológicas que tornam a realidade perceptual nominalmente incognoscível, a coisa perceptualmente ontológica em si fenomenalmente cognoscível, ou seja, nunca poderíamos descobrir o que realmente era em sua origem, mas poderíamos criar um simulacro mental consistente dela. Em outras palavras, a realidade fenomenal do fenômeno existia em nossas próprias mentes e nunca poderíamos ver a realidade numênica objetiva. Nossa interpretação da realidade sempre foi gerada pela própria mente, o intérprete. Kant escreveu: Até agora, foi assumido que todo o nosso conhecimento deve estar em conformidade com os objetos. Mas todas as tentativas de entender nosso conhecimento dos objetos, estabelecendo algo em relação a eles, a priori por meio de conceitos, terminaram nessa suposição em fracasso. Esta foi a revolução copernicana de Kant. Em vez de se concentrar nos objetos do mundo, você se concentra nas mentes que interpretam os objetos do mundo. As nossas mentes, de uma forma ou outra, criam os objetos ou os tornam inteligíveis para nós. Não existe algo incognoscível e ininteligível em si mesmo, de acordo com Kant, porque cognoscibilidade e a inteligibilidade são inerentemente construídos em tudo que existe. Tudo é conceitual e perceptível. Essa afirmação é terrível para um cientista acadêmico, pois em geral acreditam apenas em percepções. É também um desastre para o intuitivo místico que quer acreditar em algum mistério inefável. É um desastre para os tipos religiosos que querem acreditar em um Deus infinitamente misterioso e desconhecido. É um desastre para os filósofos pós-modernistas que se opõem à verdade absoluta e objetiva. É um desastre para todos os relativistas e subjetivistas, para todas as pessoas que dizem todos os caminhos e todas as verdades estão corretos. R.J. Hollindale escreveu: O empreendimento de Kant é uma nova descrição da mente humana. Ele se divide, diz ele, em duas partes: a parte que recebe e a parte que pensa, concebe. A parte perceptiva da mente recebe as impressões transmitidas pelos sentidos e Kant chama essas impressões de particulares. A parte pensante é o órgão do entendimento e os objetos do entendimento ele chama de conceitos. Essa visão dualística da mente, o perceber e conceber, inevitavelmente leva à filosofia dualística de percepções e conceitos de Kant. Kant deveria ter combinado conceitos e percepções em um único sistema de forma e conteúdo. Com efeito, Kant separou a forma do conteúdo e tratou a forma e o conteúdo como sistemas independentes. A forma poderia ser aplicada ao conteúdo, mas o conteúdo não tinha nenhuma forma inerentemente. Portanto, nunca poderia ser capturado ou entendido em termos formais. Somente se a realidade básica tiver forma, pode ser elucidada, tornando-se inteligível. Isso significa que, para que a realidade básica seja inteligível, a forma deve ser a sua essência, estando implícita a ela. De certa forma, Kant negou isso. Ele considerou que as mentes deveriam ter a informação, a essência da forma inserida nelas, enquanto o mundo não, criando assim um dualismo mente-mundo. R.J. Hollindale escreveu: Se a mente impõe uma certa estrutura ao mundo a fim de apreendê-lo,
Isso pressupõe que o mundo sobre o qual essa estrutura é imposta existe, independentemente dele. Assim, deve existir algo para que essa projeção seja feita. E esse algo é o que Kant chama de coisa em si, o objeto da percepção como realmente é. O objeto é percebido sob a forma das categorias que ele chama de fenômeno ou aparência. A conclusão final de Kant é que existem dois mundos: o mundo real, a coisa em si, e o mundo aparente, o mundo dos fenômenos. Uma pessoa que pensa o tempo todo não tem nada que pensar, exceto pensamentos. Então ele perde contato com a realidade e vive em um mundo de ilusão. Hegel retificou a maioria dos conceitos de Kant, mas em termos metafísicos. Por outro lado, a matemática ontológica afirma que apenas mentes matemáticas, ou mônadas, existem e que elas criam o mundo. Portanto, o mundo não é algo separado das mentes, mas é apenas uma construção mental. Portanto, é isomórfico com a matemática da mente. Se pudermos compreender totalmente a mente, podemos compreender totalmente o mundo, uma vez que ele é feito pela mente. A vida existe apenas neste momento, e neste momento é infinita e eterna. O momento presente é infinitamente pequeno. Antes que possamos medi-lo, ele se foi, e no entanto, existe para sempre. Você pode crer estar em desarmonia com a vida e seu eterno agora, mas você não pode estar em desarmonia, pois você é a vida que está existindo neste agora. Chegamos ao final do vídeo 3 da série O Feitiço dos Sonhos e da Mente. Até o próximo!